As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre afrofuturismo. Até aqui a gente já falou bastante sobre a importância dos estudos de futuros e como que a literacia de futuros é uma habilidade reconhecida por diversas instituições como o Unesco e Fórum Econômico Mundial como fundamental para os profissionais do futuro. Mas será que essas formas de pensar futuro estão colocando as pessoas pretas no centro dos cenários possíveis? Se o futuro não é um lugar, um tempo, espaço para onde a gente está indo, mas sim algo que a gente está construindo diariamente, com base no que a gente faz hoje, será que a gente está fazendo o suficiente? Pegando emprestado uma referência do podcast da convidada de hoje, tem uma frase do Samuel Delany, que é um intelectual negro dos Estados Unidos, que diz: "Nós precisamos de imagens do amanhã e nosso povo precisa mais do que a maioria. Só tendo imagens nítidas e vitais das muitas alternativas, boas e ruins, de onde se pode ir, teremos qualquer controle sobre a maneira como chegaremos lá." Nesse sentido, existe o afrofuturismo, um movimento, uma corrente de pensamento, uma filosofia, ou tudo isso junto, a gente já vai descobrir, que se pauta em elementos artísticos, filosóficos, culturais e políticos para imaginar e construir futuros a partir do legado cultural africano e afrodiaspórico. E para falar sobre isso hoje, a gente tem aqui uma grande expoente desse movimento no Brasil, que é a Morena Mariá. Mas antes de chamar ela aqui, um pedido rápido para você que já ouviu algum episódio do podcast e gostou, ou se você está aqui pela primeira vez, se gostar desse papo, por favor, não deixe de dar 5 estrelas no Spotify ou um like onde você estiver ouvindo, porque isso é muito importante para que o conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas, além de fazer com que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios. Bom, voltando para o nosso papo, a Morena é pesquisadora, escritora, palestrante TEDx, criadora e apresentadora do podcast Afrofuturo, uma iniciativa de educação multimídia que promove transformações a partir da perspectiva afrofuturista, e também atua como assessora parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, voltada para a formulação de políticas públicas de combate ao racismo e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Morena, tudo bem? Prazer enorme te ter aqui no Lab. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela disponibilidade. Obrigada, Yuri, pelo convite e pela gentileza de me apresentar de maneira tão cortês, né? Obrigada. Tô feliz de estar aqui, da gente poder bater esse papo. Tem muita coisa legal pra gente falar. Massa, vamos nessa então. Eu queria que você começasse falando um pouquinho de como que você chegou, né? Antes da gente aprofundar no conceito em si, eu queria que você falasse como você chegou ao afrofuturismo. Teve um estalo em algum momento, você falou, nossa, eu preciso pesquisar sobre esse tema. Quais foram suas primeiras referências também, quando você começou a estudar? Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de afrofuturismo, acho que foi em 2015, lendo contos, lendo literatura de ficção científica, né? Foi, eu acho que o primeiro contato, assim. E aí, esse contato, eu continuei lendo, eu gosto muito de ler, né? Eu sou uma leitora, assim, ávida. E aí eu conheci a Octavia Butler, né? No meio do caminho, sei lá, 2017, talvez. Não vou me recordar exatamente o ano. Mas eu fui aprofundando essas leituras de ficção científica e querendo saber mais, né? Sobre esses escritores negros de ficção científica e tal. E aí, em 2018, eu estava trabalhando num projeto social daqui do Rio chamado Gato Mídia, lá no Complexo do Alemão, e a gente trabalhava mídia e tecnologia com jovens de favela. E aí um dia a gente tinha lançado o Pantera Negra, o filme, e aí a gente resolveu que a gente ia fazer uma exibição pirata, né? A gente ia baixar o filme e tal, dar um jeito e exibir para as crianças lá do morro onde eu morava lá na época. E aí a gente fez essa exibição na laje, né? Botamos lá um projetor que a gente sempre usava e tal. Fizemos pipoca, compramos guaraná e as crianças subiram, assim, uma galera, uma cabeçada de criança. E aí, durante o filme, eu fiquei atrás, né? Lá atrás, sentada, eles nas cadeirinhas de praia. E aí, num dado momento, eu comecei a perceber aquela coisa, né? De criança de tipo 7 a 10 anos. Ia lá, se zoando. Parece seu tio, parece você, parece não sei quem. Eles se cutucando, assim, se zoando, mas era uma zoação em torno da identificação. Que maneiro. E aí eu falei, cara,
isso daqui é muito doido, hein? Porque eu sou da década de 90, então, assim, na década de 90 não tinha muito isso. Acho que o primeiro super-herói negro que eu fui ver foi o Super Choque, eu já era quase adulta, assim, já era, tipo, adolescente, meio burra véia já saindo da adolescência. E aí eu falei, pô, tem um pano pra manga aqui, vou puxar uma conversa com eles quando acabar e tal, pra gente trocar uma ideia. E aquilo, eu me apaixonei por aquilo. Depois daquela conversa, eu falei, cara, eu quero falar disso em todos os lugares. Aí a gente fez um laboratório afrofuturista lá em 2018 para criar narrativas, né, a partir da tecnologia que a gente estava trabalhando na época, que era a captação de vídeo, produção audiovisual em 360, né? E aí a gente fez um laboratório de narrativas afrofuturistas com a galera de favela e tal, e foi muito legal. Depois eu saí do Gato Mídia, mas tiveram outras edições do laboratório. E essa experiência do laboratório foi a primeira experiência profissional realmente com o afrofuturismo, e aí eu nunca mais parei, assim, eu nunca mais quis parar de falar disso, embora eu tenha demorado a perceber que isso era um trabalho e não um hobby. Eu demorei muito, eu acho que talvez só agora eu esteja me tocando que isso seja de fato uma parte muito mais importante do meu trabalho do que eu julgava, né? Então, eu demorei muito a querer profissionalizar isso, eu tinha sempre uma carreira paralela, então Entendi. Eu trabalhava na prefeitura, na Secretaria de Cultura e fazia esse trabalho. Eu trabalhava com outras coisas, trabalhei na benfeitoria e fazia esse trabalho. Então, agora eu continuo trabalhando em outro trabalho lá na Câmara, mas eu sinto que o Afrofuturo agora eu estou conseguindo fortalecer e, enfim, criar uma estrutura de negócio, né? Mesmo sendo um negócio social, começando a estruturar esse trabalho como um negócio. Mas foi assim, foi meio espontânea. Incrível essa história. E aí, bom, vamos entrar então um pouco no conceito. Eu já dei uma pincelada, eu acho que esse case, né, essa história super lúdica que você contou das crianças se identificando ali através de uma produção cultural, né, uma produção artística, acho que isso expressa muito também do que é o movimento, ou é uma filosofia, ou é uma corrente de estudos, né? Eu falei isso no início, então eu queria que você explicasse com as suas palavras o que é o afrofuturismo e a importância disso também, né, para se pensar, para novas formas de pensar futuros. Eu acho que o afrofuturismo ele é uma forma de perceber a realidade, né? Tá para além, assim, de hoje, né? O que eu acho hoje, em 2023, é diferente do que eu achava em 2018, do que era. E provavelmente muito diferente do que eu vou achar daqui a 10 anos. Então, eu percebo que hoje o conceito, ele cresceu muito, né? Ele se ampliou bastante. Ele surge na década de 90, ali no contexto da academia mesmo, né? Dos estudos do Mark Derry. É ele que cria esse nome, né? Afrofuturismo como um conceito acadêmico, a partir da entrevista com Samuel Delany, que você citou no início do episódio, com outros autores de ficção científica negros. E aí ele estava interessado, era um trabalho acadêmico como qualquer outro, né, bem recortado, ele estava interessado em entender por que tinham tão poucos escritores, né, tão poucos escritores de ficção científica negros nos Estados Unidos daquela época, era uma coisa bem pequena. E aí eu lembro até que da primeira vez que eu li assim, o artigo, né, do Black to the Future, que é esse artigo do Mark Derry, ele fala, por falta de uma palavra melhor, vou chamar isso de afrofuturismo. Então, assim, ele não fazia a menor ideia de que aquele conceito poderia ser abraçado pela comunidade negra global, né, e se tornar um grande movimento cultural, enfim, e que perduraria, né, por tanto tempo, e seria tão prolífico, né, tão produtivo, teria tanta gente incrível, tantos artistas e pensadores e cientistas e tal. Eu acho que ele não fazia a menor ideia, e eu não acho que isso seja mérito dele, assim, eu acho sempre importante a gente frisar que quando ele fala sobre essa perspectiva, né, de que existem pessoas negras pensando o futuro, isso é uma característica humana, né, isso não é... A gente conceitua isso porque é muito difícil ver essas narrativas de pessoas negras pautando o futuro, então a gente acaba precisando dar um nome a isso, mas isso é uma capacidade humana, né? Qualquer ser humano tem esse interesse, né, no futuro, tem esse olhar e eu acho importante a gente pensar também que o afrofuturismo ele surge ali como esse conceito, ele se expande para um movimento muito maior do que a origem, né, o seu conceito de origem. E hoje em dia, sei lá, a gente já tá na versão, se pá, 3.0, assim, do afrofuturismo. Então,
A gente começa ali com uma perspectiva de que é algo realmente voltado para a discussão de literatura, ficção, na verdade, né? Nesse âmbito da imaginação, do ficcionalizar e tal, muito ligado a essa questão da imaginação, muito ligado às questões da cultura negra, né? Sempre olhando para esse acumulado, né, de experiências que é a cultura negra, e também muito ligado à tecnologia, porque eu acho que ficção científica está sempre muito, muito vinculada à tecnologia, então o afrofuturismo sempre teve essa característica. Mas a gente percebe, por exemplo, que movimentos muito antes da década de 90, sei lá, 1910, do renascimento do Harlem, por exemplo, já era um movimento que tinha ali essas questões bem punjantes, assim, estava bem forte essa questão da imaginação e do futuro e etc e tal. Então, não é exatamente uma invenção de ninguém, né? Não teve uma pessoa que colocou uma pedra fundadora e tal. Uhum. Eu acho que é importante a gente também ter essa perspectiva histórica do que é o afrofuturismo, para a gente não cair nessas doideiras de quem foi que inventou, né? Ninguém Perfeito. inventou. É uma questão coletiva e que foi se organizando ali em torno das produções das pessoas mesmo. Perfeito. Eu ia puxar esse gancho da ficção científica, porque muitos trabalhos a gente percebe uma referência de ficção científica, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre que outras fontes, assim, que você acha que o afrofuturismo bebe e o papel também, essa interseção, né? Porque o papel do afrofuturismo é meio que reimaginar a tecnologia e a ciência dentro de uma perspectiva da cultura africana. Então, falar um pouquinho sobre essa interseção também. Olha, a ficção científica, digamos, ocidental, tradicional, ela tem muito, como é que eu posso dizer? Tem uns valores bastante etnocentrados, né? Uma parada bem eurocentrada, assim, não tem muita diversidade. Se você parar para prestar atenção, a maioria dos filmes blockbusters, né, que estreiam, que explodem aí de bilheteria e tal, não tem muita diferença de perspectiva, é sempre mais ou menos a mesma coisa, o mundo acabando em Nova York, a Estátua da Liberdade congelada, ou pegando fogo, ou a onda comendo, umas coisas tudo meio igual, assim. E a gente sabe que não assim, mesmo que a gente venha a chegar num momento de, sei lá, de catástrofe mundial e tal, não vai acontecer primeiro nos Estados Unidos, isso é uma questão totalmente cultural, enfim, da indústria cultural mesmo. E assim, quando a gente vai falar de cultura africana, de cultura afrodiaspórica, a gente vai precisar rever esses valores. Então, se eu estou falando de uma ficção científica que é feita por autores negros que fazem esse movimento de resgate da cultura negra, ele vai trazer outros valores. E às vezes esses valores são inversos. Então, por exemplo, eu vejo que essa questão no cinema, né, no audiovisual no geral, é uma grande obsessão, né? As pessoas não param de falar do fim do mundo. E aí eu fiz uma pesquisa bem grande, assim, em torno de mitologia, de cosmovisão, né? Procurando, assim, contos e narrativas que falassem sobre o fim do mundo. E desde que eu comecei essa pesquisa em 2018, eu nunca encontrei nada na cultura africana, nem afrodiaspórica, que fale sobre o fim do mundo. E isso é muito significativo, assim, pra mim. Uau, porque super. Eu fui tentar entender por quê. Tá, beleza, não tem. Qual é o motivo de não ter? E aí eu fui percebendo que a perspectiva do que é, né, uma questão filosófica, né, do que é a vida, ela compreende que a vida não, o tempo ele não é linear, a vida não é início, meio e fim. A vida, como diz o Nego Bispo, que é um intelectual orgânico aqui do Brasil, ele sempre fala que a vida é início, meio e início, né? Então a gente não acredita no fim do mundo, porque mesmo que a humanidade acabe, o mundo vai continuar, o cosmos continua aí, né? O ser humano não é o centro do universo. E no Ocidente isso é muito forte, né? Essa experiência humana, ela é sempre o centro de tudo e tal. E na perspectiva africana, a gente tem essa compreensão de que a gente faz parte da natureza, mas a gente não é a natureza, né? A natureza, ela é maior do que nós. E mesmo que a gente não tenha mais condição de sobreviver, a natureza vai continuar aí, o cosmos continua, enfim, explodindo para tudo quanto é lado, e as coisas não acabam dessa forma, né, como a gente costuma ver no cinema hollywoodiano. Então, eu acredito que quando a gente está falando de ficção científica afrofuturista ou negra, a gente precisa olhar primeiro para esses valores, porque senão a gente corre o risco de estar falando de uma coisa que é meio uma camada de tinta preta e, na verdade,
não se conecta, né? Então, eu vejo muitas narrativas hoje em dia já traduzindo melhor esses valores e trazendo as narrativas mais tradicionais, né? As narrativas mitológicas para a conversa. E isso é muito legal, assim, ver que a gente está podendo, de alguma forma, romper culturalmente, né? Trazer umas perspectivas realmente diferentes e às vezes até inversas. Então, quando a gente está falando de outra cultura, é muito diferente, né? É importante frisar isso. Eu acho que quando a gente fala sobre pensar futuros, a gente tem falado, acho que um conceito que está em alta talvez, né? Uma impressão que eu tenho é essa questão de resgatar saberes ancestrais. E aí você traz esse conceito no seu podcast, que aliás já fica aqui a recomendação, muito bom, né? Tem vários episódios, enfim, vários temas que você traz. Aliás, esse próprio tema do tempo é interessantíssimo, você tem alguns episódios sobre isso, se der tempo aqui, a gente aborda um pouquinho essa questão, mas voltando aqui para essa questão da ancestralização, você traz um episódio, você traz um conceito de ancestralização de futuros, né? Algo que, especialmente os povos negros, precisam criar, imagino eu, com mais esforço, uma vez que a memória negra sofreu diversas tentativas de ser apagada ao longo do tempo. Então, qual que é a importância de olhar para o passado, para a ancestralidade nesse processo de construção de futuros e como que a gente pode fazer isso? Eu acho importante, sempre que a gente está falando de ancestralidade, a gente entender que não é... E aí eu tô um pouco de bode, assim, quando a galera vai usando isso como se fosse uma coisa que não tem consistência, né? Vai usando de uma forma um pouco leviana. Isso tá me causando meio que um incômodo, em algum momento ainda vou falar sobre isso. Deixa eu só falar uma referência boa aqui pra você, que até num episódio que a gente gravou recentemente, quem falou bastante sobre isso foi o Siddhartha Ribeiro. Ah, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas eu entendo o que você tá falando. Desculpa, continue aí. Nada. Eu vou percebendo que, assim, quando a gente tá falando de ancestralidade, a gente tá falando de uma dimensão que, nesse mundo que a gente vive hoje, é um pouco desconectado, né? A gente tem um pouco de dificuldade de entender o que é isso, que, afinal, o que é ancestralidade, né? E para a cultura negra, isso é uma coisa muito simples, muito quase que óbvia, né? E muito presente, porque quando a gente olha para a concepção de tempo, é que a gente vai entender como que funciona a dimensão da ancestralidade. A perspectiva de tempo africana e afrodiaspórica não é uma perspectiva linear, é uma perspectiva cíclica, digamos assim, e aí a Leda Maria Martins, maravilhosa, fala que o tempo é espiralar, né? Que ele tem uma dimensão espiralar em que você, de alguma forma, passa de novo por aquela experiência, mas de um outro ponto, né? Num outro ponto do tempo, digamos assim. Mas que as experiências, elas se repetem de alguma maneira, elas são cíclicas. Porque o ser humano, ele não é tão criativo quanto a gente acha, né? Então, o ser humano, ele se repete muito. E por isso que é tão importante a abordagem, digamos assim, filosófica e mitológica. O mito, ele serve para isso, para te reconectar com aquilo que é fundamental na sua existência, na existência da sua cultura. Então, na cultura negra, isso é muito forte e isso é muito presente. Isso não é uma coisa que está longe. Não é um negócio que você tem que externo. É uma coisa que está em você, com você, e que você acessa de diferentes formas. Então, por exemplo, né, aqui no Rio, a gente tem uma cultura muito forte das rodas de samba. Ou a gente tem uma cultura forte também dos terreiros. São mecanismos de manutenção do vínculo com a ancestralidade, direto, assim, muito direto. É uma coisa muito... uma experiência muito física, muito óbvia, muito, muito acessível, né? Então, uma roda de jongo, uma roda de capoeira, são lugares ou tecnologias, como eu tô trabalhando lá no meu livro, que trazem esse lugar da ancestralização, que é um lugar de atualização da tradição, que é um lugar de reconexão com os mitos, que é um lugar de construção de futuro, né? Você vai ali se reconectando com aquilo, entendendo como aquilo te afeta e o que você tem que fazer com aquilo para produzir aquele futuro que a sua cultura te diz que é a melhor opção, ou as melhores opções possibilidades que você tem de produção desse futuro. Então, quando eu olho, por exemplo, as pessoas falando disso, eu tô pensando, por exemplo, quando eu fui pro terreiro nas primeiras vezes, eu aprendi a embalar o acaçá, que é uma comida de milho branco, na folha de bananeira. A folha de bananeira é tipo uma embalagem mesmo, você amarra, faz um nozinho e tal, fica tipo
uma trouxinha, assim. Eu falei, cara, a gente podia usar isso para muita coisa, né? Para muitas outras técnicas de embalagem. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando de uma coisa super desconectada ou espiritual e não sei o quê. Eu tô falando de coisas materiais e do cotidiano, da vida básica, né? De você, por exemplo, quando você você oferta, né, uma comida para uma divindade, você come daquela comida e você oferta para a divindade também. Você não joga fora, né? Você não tem uma dinâmica de aproveitamento integral dos alimentos, até dos animais, né? Que a gente se alimenta de bicho o tempo todo. E esses bichos também são aproveitados ali, o couro para fazer o tambor, né? Tudo do animal para o chifre, vai para a parte de indumentária. A gente usa tudo. Então, não é uma coisa externa. Quando as pessoas começam a falar sobre o futuro é ancestral e não sei o quê, a gente tem que pensar na dimensão material, política do que está acontecendo, né? Essa ancestralidade, ela vai ter condição de chegar nesse futuro viva? Ou ela está sendo assassinada, né? Ou ela está sendo sufocada pela realidade do presente? Eu tô falando de coisas muito diretas, né? E eu sinto que rola um pouco de romantização em torno disso. É por isso que eu tô com esse bodezinho. E aí eu sou meio chato, entendeu? Não, muito bom, muito bom. E cara, assim, olhando para esse futuro, como é que você enxerga? Até é uma pergunta meio genérica mesmo, né? Mas é porque a gente está pensando aqui sobre a perspectiva do afrofuturismo, né? São futuros, é uma construção, é uma imaginação de futuros positiva, né? Acho que foge um pouco desse pessimismo, foge um pouco... Você até falou essa questão de que há uma tentativa de sufocamento dessas tecnologias ancestrais, né? Até que tem a ver com esse apagamento da história também, que a gente comentou recentemente. Você compartilha desse otimismo que me parece inerente ao afrofuturismo, ao pensar futuros? Eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa otimista por natureza. Na verdade, eu sou uma pessoa muito pessimista. Assim, pessoa física, eu comigo otimista mesma, por né? esforço, né? Eu sou otimista na raça, assim, no soco, sabe? Um pouco na raiva, às vezes, também. Sim. Mas eu sou otimista por conta da coletividade, né? Por conta de fazer parte de um povo, de um coletivo que me arrasta, né? No otimismo. Não porque eu sou uma pessoa... Nossa, eu sou muito poliana, eu acho que o futuro vai ser lindo. Não. Na verdade, eu tenho plena consciência de que a nossa realidade do presente ela é catastrófica, né? Eu tenho plena consciência. Eu acho que quem não tem precisa se atentar mais, né? Porque se não tá catastrófico para você, tá catastrófico para muita gente, né? Eu acho que essa perspectiva é importante, a gente ter noção do que de fato está acontecendo ao nosso redor, que de fato a gente tem de realidade rolando no presente, mas eu não consigo, eu não tenho o direito, na verdade. Eu sinto que, assim, eu conheci meu bisavô, né? Meu bisavô morreu com 109 anos, seu Sancho. Uau! Ele é um cara que nasceu na lei do ventre livre. A mãe dele, a família dele toda era escravizada lá no Recôncavo Baiano e... Assim, esse cara saiu dessa realidade, ele foi para Salvador e construiu uma família, teve muitos filhos, meu avô depois migrou para o Rio, tô eu aqui. Eu não tenho direito de ser pessimista. Assim, a realidade da minha família é uma realidade muito próxima de mim, assim. Então, eu olhando para essa realidade que, assim, eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar no ensino superior. Minha família não tem nem ensino médio, meus pais. Então, meu pai foi completar agora... Com 62 anos, ele foi fazer supletivo. Então, eu não tenho direito, entendeu? De ser pessimista numa realidade em que as pessoas enfrentaram dificuldades absurdamente maiores do que as minhas. Boa. E aí eu sinto que eu vou meio que arrastada mesmo pelo otimismo, porque eu sinto que a gente já fez muito com muito pouco. Hoje em dia a gente tem muito mais recurso, muito mais espaço, muito mais... A gente tá aqui conversando, eu e você. Então... Eu acho que a gente precisa usar esse espaço para falar sobre as transformações que a gente precisa que aconteça. Até porque, assim, eu tenho uma filha de 3 anos, né? É uma questão até um pouco egoísta, né? Eu tive uma filha, eu quero deixar um mundo viável para minha filha. Eu quero que o mundo seja bom para todo mundo, mas eu tenho uma preocupação comigo, com a minha família, né? Com a minha comunidade, com as pessoas que estão próximas de mim.
E eu acho esse comprometimento, esse vínculo coletivo é o que faz a gente se engajar nas coisas, é o que faz a gente ter força, porque a gente vive num mundo muito difícil. Então, pra você ter força de levantar e fazer o que você tem que fazer, determinados enfrentamentos, determinadas coisas, você precisa ter muito quem tá te sustentando, assim. Falando sobre espaços, você já levou esse conteúdo para diversas instituições, né, em forma de palestra, workshop. Qual que é a importância para você desse tema estar presente, né, nesses mais diversos lugares? Como que é a recepção também? Como que você acha que as organizações, de um modo geral, têm incorporado, se têm incorporado essa ideia até para pensar produtos e serviços no futuro, para pensar em inovação de um modo geral, trazendo essa lógica do afrofuturismo? Olha, a recepção costuma ser muito boa, assim, as pessoas já me chamam porque conhecem o meu trabalho, então não costuma ter, assim, muita surpresa ou muito, sei lá, a pessoa ficar meio chocada com alguma coisa que eu falo, não costuma acontecer. Num geral, a recepção é boa, e eu sinto que, muitas vezes, eu trabalho no setor público e com esse trabalho eu entro muito no setor privado. Eu percebo que, muitas vezes, existe uma vontade genuína assim, no setor privado, de fazer algumas transformações. A gente sabe que não é uma grande mudança de estrutura, de modo de produção, ou sei lá o quê, mas são transformações nas relações humanas que acontecem ali, são transformações na dinâmica do trabalho, né, na cultura do trabalho, que eu acho que afeta demais a vida das pessoas. Então, eu não acho que que eu vou mudar o mundo fazendo serviço dentro de organizações, né, que tem como finalidade o lucro, não é sobre isso. Eu vou lá sabendo que o meu trabalho ali é melhorar a vida das pessoas que estão ali, é conversar com as pessoas sobre algumas mudanças de cultura que precisam rolar, meio que, de alguma forma, ajudar as pessoas a caminharem na direção de uma consciência do que está rolando. O que elas vão fazer com isso, aí cada organização vai ter uma diretriz, cada pessoa vai ter uma ética diferente. É uma coisa que não está no meu controle, mas eu percebo até que no setor privado a boa vontade é maior, assim, por incrível que pareça. No setor público as coisas são muito mais engessadas, é muito mais difícil você empreender mudanças e transformações de cultura, é muito mais difícil. Então, eu acho que é um trabalho que tende a ser ouvido. As pessoas, elas pelo menos estão ali receptivas, sabe? Elas estão numa postura Sim. de querer ouvir, de querer saber mais. Eu digo que é um estado de curiosidade, pelo menos, né? E isso é muito legal. Eu acho que para você trocar contra a pessoa ou contra a cultura, você precisa estar minimamente curioso, né? Pra estar ali naquela troca e tal. Uhum. E essa questão também que você tinha puxado, que eu até, agora que eu lembrei que eu não te respondi, sobre a questão da tecnologia e, enfim, eu já falei muito sobre o futuro do trabalho, sobre como a gente se relaciona com o trabalho e como a gente lida com a tecnologia. E eu acho que é muito importante esse movimento que está rolando agora, né, da gente discutir num volume mais alto sustentabilidade, da gente discutir racismo ambiental. Eu acho que é um movimento que está ganhando força e que precisa mesmo ganhar força, porque são problemas que estão, assim como a tecnologia cresce exponencialmente, os problemas também estão crescendo exponencialmente. É muito rápido, né? Sim. A gente está vendo um processo de deterioração do meio ambiente muito, muito acentuado. Então, a gente entender que a gente vive ou que a gente deveria, né, viver uma realidade em que a gente cuida da natureza e a natureza nos retorna com recursos para que a gente possa sobreviver e que a gente não pode simplesmente, enfim, fazer o que a gente quiser, porque isso tem um fim, né? E a gente tem que ter um comprometimento com as pessoas que ainda não chegaram aqui, mas que virão. Eu acho que é uma compreensão importante do ponto de vista até produtivo, tecnológico, empresarial, né? A gente tem um compromisso com a ancestralidade, que é isso, a gente entender o que a gente tem E aí seja uma ancestralidade que nos traz lições, porque eu acho que toda ancestralidade traz lições boas e ruins, né? A gente também precisa aprender com os erros das pessoas que vieram antes da gente. E depois da gente tem pessoas que ainda não estão aqui, mas que elas vão vir. Então a gente tem que ter um compromisso com essa chegada, né? Com essa sobrevivência dessas pessoas em condições dignas. Eu acho que se isso é um movimento que a gente consegue fazer em maior escala, as coisas tendem a melhorar, né? É o que eu sinto em relação a essa questão de tecnologia, empresa, trabalho, né? Como que a gente vai arranjando isso? A gente vai tendo cada vez mais consciência de que
os recursos eles são finitos, né? A gente não existe jogar lixo fora, porque tudo dentro do planeta, ele vai voltar para você de algum jeito. Uhum. Enfim, a gente ir compreendendo esses processos também é uma abertura para essa troca cultural, para essa questão filosófica, né? Eu acho que são várias trocas em muitos níveis acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que está acontecendo. Nesse lugar eu não sou pessimista. Eu acho que as pessoas têm procurado se abrir para isso, né? As pessoas e as instituições também. Acho Legal. que porque também a gente está sentindo a aguinha batendo na bunda, a gente está sentindo que vai dar ruim, entendeu? Não, total, assim, eu converso com muitas empresas, né, a gente tá sempre em contato, enfim, recebe muitas empresas nos nossos eventos, nos nossos conteúdos, a gente faz muitas coisas dentro das empresas e eu tenho essa percepção, assim, de uma forma geral, que existe muita gente mesmo interessada em mudar, procurando caminhos para mudar, até por conta disso que você falou, essa velocidade exponencial que as coisas estão acontecendo, que as tecnologias estão avançando. Então, eu acho que nesse sentido, né, por isso que eu até perguntei como que esses lugares que você tem ido, tem frequentado, tem recebido essa ideia do afrofuturismo, né, porque eu acho que é uma forma, né, de você mudar também, né, através desses estudos, dessas novas formas de pensar futuros. Eu acho que, assim, todo mundo precisa falar sobre afrofuturismo e saber sobre afrofuturismo, assim como todo mundo precisa conhecer mais sobre os povos originários e, né, poder acessar melhor essas informações, porque quando a gente vive num mundo, o Nego Bispo fala muito, né, de monocultura, que a gente vive num mundo monocultural, né, a gente vive nesse mundo que parece que tudo é a mesma coisa e não existem perspectivas divergentes, né. A gente tende a achar que não tem solução ou que as soluções que existem são as que já estão aí, quando na real não é isso, né? A gente, na verdade, não está olhando para onde as soluções podem estar. E já estiveram, né, por muito tempo. Então, eu acredito que não é um assunto de preto, sabe? Eu acho que as pessoas tendem a me procurar, por exemplo, eu sou muito procurada por grupo de afinidade em empresa. Eu sou muito procurada por pessoas negras dentro das organizações. Uhum. Isso é muito comum. Eu não sou majoritariamente procurada por lideranças ou pessoas de alto escalão que são pessoas brancas ou que não têm nenhuma ligação com a questão de diversidade e inclusão. Não é comum. Porque quem está mais interessado nisso são as pessoas que estão sendo afetadas por isso, de alguma forma. Não necessariamente só pessoas negras, mas pessoas LGBT, pessoas com deficiência, pessoas que de alguma forma são negativamente afetadas pela sociedade que a gente vive, né? Então, eu costumo dizer isso. Quem menos se interessa é quem mais precisa ouvir isso aqui, sabe? Quem menos tem noção do que é, mais precisa se inteirar, porque é um conhecimento que expande o horizonte de todo mundo, né? E isso é uma coisa também importante. A gente não vai existir um mundo... Eu gosto do Pantera Negra, mas o Wakanda não existe, né? A gente precisa falar disso na real. Assim, tem coisas que são muito legais na ficção, mas no mundo real tá todo mundo junto. Não vai ter um lugar protegido pra uma galera viver e todo mundo se lascando lá fora. Tá todo mundo junto. Então, ou a gente vai escolher trocar melhor sobre as coisas e lidar melhor com as coisas coletivamente, ou a gente vai se ferrar coletivamente, todo mundo junto. A gente vai pro mesmo buraco. Então, assim... É importante que essa compreensão do que é a cultura negra, do que ela traz para nós de respostas e de soluções, etc. e tal, possa ser compreendido por todo mundo, né? Porque eu acho que a gente tem um mundo muito complexo e quanto mais informação a gente tem para tomar decisão, melhor pra gente, assim. Eu sinto que agora, já tem, sei lá, 1 ou 2 anos, as pessoas que antes não se interessavam se interessam mais, estão mais atentas, ou querendo pelo menos saber o que é e tal. Que é um movimento que antes não acontecia, assim. Eu percebo que antes de 2020, a pandemia, ela meio que escancarou. Divisor de águas, né? Total. Boa. Vamos para nossa dica de ouro. E aí, Morena, eu queria te pedir referências. A gente terminou até com um bom gancho para a dica de ouro, né? Porque você falou sobre a importância das pessoas procurarem mais esses conteúdos, se interarem mais sobre esses temas. Então, eu queria te pedir referências sobre afrofuturo, desde assim, de literatura, arte. Hoje, por exemplo, né, eu tenho pesquisado bastante sobre esse tema nos últimos dias para poder fazer esse podcast aqui com você. Ouvi
devorei seu podcast, inclusive, né, como eu já te falei, e tá muito bom, fica aí a recomendação também. E hoje de manhã, para entrar no clima, eu tava ouvindo até Sun Ra, que é muito Maravilhoso. bom. Então eu queria que você passasse um pouquinho de referências diversas, assim, sobre Afrofuturo, para quem quer aprofundar mais no tema, né? Maravilhoso. Acho que aqui no Brasil, deixa eu pensar, música, né? Quem quiser ouvir uma música contemporânea de agora, dessa geração, eu recomendaria o Jonathan Ferr, que é um Ele pianista. teve lá na casa, maravilhoso, Ele é sensacional. incrível. E o Jonathan é um cara que tem por trás ali do trabalho dele musical um trabalho conceitual afrofuturista muito interessante, desde o início, assim. Eu conheci o Jonathan já tem bem uns 4 anos e a gente sempre acaba se esbarrando em algum lugar por conta do tema. Massa. E é muito legal ver o crescimento da carreira dele, ver que ele pegou essa... Ele é um cara de Madureira, né? Ele é um cara daqui do subúrbio do Rio. É um menino que cresceu numa realidade muito dura e aprendeu a tocar piano. Pra mim não tem nada mais singelo, assim, né? Nessa perspectiva. Piano é uma parada muito inacessível, né? Eu, quando era criança, queria ser pianista. Então eu me inspiro muito no Jonathan. Eu acho a música dele transcendental, assim, né? E eu assisti um show dele abrindo o show do Kamasi Washington, que também é um pianista incrível. Demais, no Circo Voador, né? No Circo Voador. Eu fiquei encantada, assim. Então, quem quiser ouvir música afrofuturista de hoje, assim, bem contemporânea do nosso país, tem o Jonathan Ferr. Eu vou recomendar umas coisas também. Posso recomendar mais um negócio meio que não tem nada a ver? Pode recomendar tudo. Eu estive recentemente numa mesa com a Ana Maria Gonçalves, que escreveu Um Defeito de Cor, né? Que é um livro, enfim, eu digo que é uma epopeia das mulheres negras no Brasil. Para mim é um dos livros do século, assim, é um livro que traduz a experiência da população negra no Brasil. E ela, na última edição do Um Defeito de Cor, ela escreveu um conto afrofuturista no final e tem uma playlist lá muito legal também. E aí, assim, queria deixar como recomendação, Um Defeito de Cor também vai vir como enredo na Portela no próximo carnaval. Então, é um livro que eu recomendaria para qualquer pessoa. Quem tem conhecimento, quem não tem, porque é uma ficção, é um romance histórico, mas que traz muito da experiência das pessoas negras no Brasil. Então, se você quer aprender mais sobre o que é, do que você tá falando, não tô entendendo, vai lá ler Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que você vai me entender. E ela falou para mim que o próximo livro dela que vai sair é uma ficção científica. Olha... E aí a gente vai ter uma nova autora de ficção científica aqui no Brasil maravilhosa. Eu acho que é uma boa recomendação também para quem quiser. Excelente. Eu lembro. Acho que ele lançou livro aí, né? A Terra Dá, a Terra Quer, que eu acho que é um livro interessante para quem quer ler um pensador orgânico quilombola daqui do Brasil de hoje. Acho que ele traduz muita coisa das preocupações que a gente tem que ter com o futuro, né? Legal. Eu lembro do Um Defeito de Cor, eu não li ainda, mas certamente está na minha lista. Eu lembro de um podcast que eu vi com o Lázaro Ramos, ele falando que ele comprou, sei lá, umas 30, 50 edições desse livro e ele dá de presente para todo mundo que ele vai visitar. Eu pedi pra Ana autografar a minha nova edição pra minha filha, né? Que eu vou deixar pra minha ver, tipo, herança, assim. Boa, o livro, legal. Porque é uma das coisas que tem que ler, sabe? Leitura obrigatória mesmo. E seu livro vai vir aí? Vai vir aí, tá? Finalmente. Porque o que acontece? Eu tô me formando na UF, esse livro é o meu TCC, então eu tô me formando agora no final do ano, graças a Deus. E ele vem aí, a previsão de lançamento tá pra março, era pra ser esse ano, mas aí eu tive que adiar um pouquinho por conta da formatura. E vem aí, março do ano que vem, a gente tá aí nas livrarias, enfim. Já. Aí eu te mando um pra você poder dar uma olhada. Por favor, vou querer com certeza. E, bom, Morena, queria te agradecer demais, adorei o papo. Eu queria pedir então suas considerações finais aí pra gente ir encerrando o nosso episódio. Obrigada, eu amei participar. Eu ouço também, já ouvi alguns episódios do podcast. Pô, que legal, que honra. Eu curto muito, porque eu acho que é um lugar onde eu consigo me atualizar sobre o que tá rolando nas discussões. É um lugar bacana, assim, eu acho as discussões que você traz aqui muito legais. E são pessoas incríveis também, né? Então é muito bacana ouvir você aqui. Agradecer, assim, quem ouviu até aqui, chamar todo mundo pra ir lá ouvir o Afrofuturo, que em breve a gente tá de volta com novos episódios. E dizer, assim, que quem tá incomodado, né, que tem algum bichinho ali do incômodo, né, que se mova, que se mexa, né, que o movimento traz pra gente aquilo que a gente precisa
de fato, para conseguir construir nesse presente aquilo que a gente acredita para o nosso futuro. Acho que é isso, minha consideração final. Eu tô aí nas redes sociais também, Morena Mariá, Maria com H no final, e o Afrofuturo é @faleafrofuturo no Instagram, e nas outras redes também, então quem quiser achar a gente por aí, tô por aí, assim a gente pode conversar. Boa. Lembrando aí, pessoal, que a gente vai colocar todas essas referências que a gente vai citando ao longo da conversa num link na sinopse desse episódio, onde vocês podem acessar depois. E, bom, obrigado demais. Morena, obrigado demais. Obrigado a você que ouviu a gente até aqui também. Lembrando que a conversa não encerra agora. A gente continua nas nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente no Instagram, o @CasaFirjan. Ou se você quiser falar direto comigo, pode falar pelo LinkedIn, Yuri Campos, é Yuri com I. Eu vou adorar saber o que vocês estão achando aí das nossas conversas, dos nossos episódios. E a gente se fala, então, no próximo. Valeu, Morena. Obrigado.